Suposto OVNIs são vistos perto do vulcão no Japão. A matéria é muito recente e está na UOL de 6 de 10 de 2020. Ela foi nos enviada pelo nosso querido irmão Leandro Sakamoto, um estreante aqui nas dicas. Muito obrigado, meu irmão, que venham mais belas dicas como essa. A família agradece. Imagens de um suposto OVNI registradas no Japão causaram alvoroço em teóricos da conspiração. Só esse pequeno trechinho da matéria ela já quer dizer muita coisa. A primeira coisa que a gente deve perceber é que suposto OVNIs. OVNIs o que quer dizer? Objetos voadores não identificados, ok? Ali nós estamos vendo um objeto voadores não identificado, então é meio sem sentido classificar suposto, porque você já está dizendo que está vendo algo não identificado, então por que suposto? Agora, se fosse o caso de colocar disco voador, nave interplanetária, foguete, isso e aquilo, tudo bem. Mas no caso temos imagens de um objeto voador não identificado. Então não tem por que colocar suposto. Fica realmente sem sentido. Agora, você que já conhece a mídia, você que já está desperto, sabe muito bem o porquê disso. O finalzinho da frase entrega logo. Teóricos da conspiração. Causaram alvoroço em teóricos da conspiração. A mídia travou uma verdadeira batalha contra as chamadas teorias da conspiração porque começaram a prejudicar eles. As pessoas começaram a ver que o que era chamado de conspiração não era tão conspiração assim, principalmente quando coisas que alertamos há anos atrás começaram a se concretizar. Hoje, diversas coisas tidas inicialmente como teorias da conspiração são uma realidade, infelizmente são uma realidade. A gente mesmo quando fala essas coisas, pelo cenário que a gente está vendo sendo desenhado, a gente fala sempre que a gente torce para que não aconteça, que as pessoas procurem mais Deus para que ele intervenha e impeça essa agenda global de ser implementada. Mas justamente por essa falta de acreditar na realidade é que essas coisas acabam se tornando realidade. Então, continuando a matéria deles, agora que você entendeu esse primeiro trecho que já disse muita coisa, eles dizem: alguns deles afirmaram que o objeto voador não identificado estava sendo perseguido por outras aeronaves. No vídeo gravado próximo a um vulcão na cidade de Kagoshima, é possível ver um grande brilho se movimentando no céu na área urbana da cidade. Logo atrás desse suposto OVNI, um grupo de luzes menores se move na mesma direção. Segundo a legenda do vídeo publicado em um canal conspiratório no YouTube chamado The Hidden Underbelly, o registro foi captado por espectadores de uma transmissão ao vivo que monitora o vulcão Sakurajima. Um dos seguidores do canal comentou o vídeo, que já tem mais de 1.600.000 visualizações. É um registro fantástico, definitivamente um OVNI grande e um grupo menor de seguidores, disse. Os comentários no vídeo se dividiram entre outros crentes e céticos sobre o assunto. E aí eles encerram essa micromatéria. Aqui, meus irmãos, fica valendo aquela coisa que a gente sempre fala aqui, né? Que quando se trata de assuntos desse tipo, ele sempre é ridicularizado pela grande mídia. É dado assim, como se não importasse nada, como se não valesse nada, quando na verdade esses fenômenos dizem muita coisa, principalmente sobre a fase que a gente está vivendo. Eu já disse para vocês que eu não tenho opinião formada sobre esses fenômenos que a gente vê, né? E que diversas pessoas veem também, por isso é que eu sei que existe muita fraude nesse meio, principalmente naquelas imagens mais nítidas que você vê literalmente naves e tal. A gente sabe que existe muita montagem, mas também existe muitos relatos de pessoas sérias como eu, como você, que já viram algo desse tipo e não souberam explicar. Porque os relatos reais, né, os relatos que têm mais credibilidade sobre esses fenômenos, esses OVNIs, são sempre objetos luminosos que você não vê bem o interior. Você vê luzes que mudam seu tamanho, que atravessam objetos, que se partem em diversas outras luzes e depois se juntam de novo, muda de forma, aceleram e desaceleram de uma forma surpreendente, desafiando todas as leis da física, e muitas vezes desaparecem e aparecem de novo. Então não dá para dizer se é realmente uma nave, se é um fenômeno espiritual, mas o fato é que esse troço existe. Disso eu não tenho a mínima dúvida. A gente pode discutir aqui o que é, não é? Eu sempre destaco isso nos vídeos. A gente discute o que é, pode ser isso, pode ser aquilo, seres tridimensionais, quem sabe, mas existe. E quando a mídia trata esse assunto dessa forma, já coloca ali que foi um canal conspiratório e tal, é para que as outras pessoas, aquelas que não estão despertas ainda, acham que o sistema está aí para o bem delas, é para que essas pessoas não passem a se interessar por esse assunto. Porque se o povo começar a perguntar, começar a exigir resposta deles, aí eles vão se embaralhar todos. Vocês veem isso, a gente fez um vídeo aqui, não é, de um pesquisador brasileiro mesmo, que estava, através da própria lei, não é, obrigando o exército brasileiro a entregar provas documentadas com esses fenômenos. E os caras fazem de tudo.
para não entregar. Quando eles veem que realmente a justiça ordena, olha, vocês têm que entregar, é lei, aí eles dizem que perdeu-se, que foi queimado, que não sabem onde está mais o arquivo, que se estragou. Quando tem filmagens é isso, ó, a fita estragou, passou muito tempo, não tem como você ver mais. É exatamente isso que eles fazem. E por isso mesmo é que a gente sabe que existe algo real. Quando vem alguém do exército, como o Coronel Yolanda, o cara ali em plena saúde, falando com todas as suas faculdades mentais ali em perfeito estado, relatando o que tinha passado, o cara simplesmente resolve tirar a própria vida de uma hora para outra, numa hora que a gente vê que ele estava no auge da vida dele. Foram fotografados vários objetos. Nós detectamos pelo menos 9 formas de objetos. Sondas, naves, forma de disco voador. E uma, a maior de todas que a gente viu, tinha uma forma de uma bola de futebol, aquela bola de futebol americana. Era um objeto muito grande, com luzes, com janelas todo o entorno. E uma hora ficou próximo de nós, a cerca de 70 metros, tá? Tinha uma altura de mais ou menos, um comprimento de mais ou menos 100 metros, muito grande, com uma luminosidade muito forte, parecia um sol, que depois apagou e subiu. Foram feitos 4 filmes e umas 400 ou 500 fotos. Esse material ficou de posse da Força Aérea, os filmes e as fotografias, ficou de posse da Força Aérea, foram encaminhados ao comando da Força Aérea em Brasília e devem estar guardados no Estado-Maior pelo Serviço de Inteligência da Força Aérea. A Força Aérea trata o assunto OVNI com seriedade. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Aí ninguém pergunta, ninguém acha estranho que o exército, não tenha gostado das declarações que ele estava dando. Ele não tinha autorização para falar dessas missões. Eu vi até outros militares na época, quando ele começou a falar, dizer que ele estava quebrando o protocolo. Porque essas missões que são secretas, você não pode falar sobre elas, mesmo quando você se aposenta. E é fato que Yuri Miranda estava fazendo isso. Então, meus irmãos, diante dessas coisas, e você vê como a mídia trata esse assunto, a gente não sabe o que é, mas que existe. E que é omitido das pessoas o que supostamente essas coisas possam ser, isso é, eles não querem que você saiba, isso é um fato. Uma coisa que reforça muito isso na minha mente é como a mídia divulga essas coisas, ET bonzinho, seres de outro planeta. Se a gente começar a calcular aqui os bilhões que são gastos nessa ideia, porque tem diversas teorias para esse fenômeno, diversas teorias. Mas a única que interessa para a mídia divulgar, embora já esteja cansada, já esteja martelada demais essa ideia, são a de seres espaciais. Mas eu creio nos anjos caídos, meus irmãos, já disse isso para vocês. Eu vejo esses fenômenos aí como fenômenos paranormais. A Operação Prato para mim deixa mais do que evidente isso. E encaixa também o porquê dos antigos sacrificarem os próprios filhos às vezes, fazendo sacrifícios de sangue para essas entidades, porque elas andam atrás disso. São várias épocas diferentes, são vários períodos da humanidade e a cultuação é sempre a mesma. Essas entidades pedem sacrifícios de sangue nas mais diversas culturas e variadas culturas que você pesquisar. E como a gente viu no caso Prato, esse objeto luminoso soltava esse feixe de luz e puxava o sangue das pessoas à força. Teve pessoas que perdeu até a vida. E esse feixe de luz, sugando o sangue, passava por paredes, passava por telhas. Não interessa o que estava na frente dele, ele chegava no objetivo e puxava o sangue. Tenente, o senhor falou ainda em off para nós com relação às consequências desse raio, Uma foi a parte física, que lhe afetou, e outra foi a parte psicológica. Inclusive nós falamos a respeito de relato de novas luzes aqui em Colares. Sim. E o senhor deu um testemunho em off também para nós, com relação a ser pescador, E que se nós participássemos de uma embarcação, até hoje aparecem essas luzes. O senhor poderia relatar isso daí? Porque inclusive o senhor disse que ficou traumatizado e não quer mais ver essas luzes, Mas o senhor falou que essas luzes continuam aparecendo. Basta ir na embarcação lá fora. Repita esse relato para nós, por favor. Porque, olha, eu vou lhe falar, um dia que vocês estão nesse trabalho, vocês podem pegar uma embarcação aí afundear de frente de Colares. Porque nós pescadores, eu como pescador, sempre vi e a gente vê mesmo esse negócio. Vem aquela luz, sabe?
HP em cima do senhor ali, como dizemos, da gente. Aí demora muito, se apaga, né? Demora muito, quando a gente olha, já vem. Aí a gente fica com medo. Uma coisa que acontece rápido. É rápido aquele negócio. Mas continua acontecendo. Continua. Isso é fato, quer dizer, a operação militar parou, mas o fenômeno continua. Mas olha, o fato mesmo é aqui na Praia do Machadinho. Machadinho, né? Você pode afundir a canoa lá e ficar lá 1, 2 horas da madrugada, por aí, assim você vai ver a luz que vem. A luz é muito intensa, senhor? Ela vem assim, ela dá forte, demora muito, ela vai diminuindo. Quer dizer que ela dá um foco bem intenso e depois diminui rapidamente. Ela dá um foco, aquele foco, demora muito, ela diminui longe assim. E a gente já fica com aquela, o camarada Campo atrás da orelha, né? Principalmente já ter vivido esse problema, né, como o senhor viveu, né? E hoje a gente verifica que o fenômeno continua ocorrendo, mas não com aquela agressividade que houve em 1977, né? Quer dizer, a mulher foi chupada no seio e eu fui atingido aqui. Além do senhor, quantas pessoas o senhor recorda de terem sido atingidas por Naquele meu tempo foi uns 3. Uns 3 naquele meu tempo, porque foi um em Jussarateu, eu em Mocajatuba e uma mulher aqui em Colares. Foi 3 que foram chupados, só nessa noite mesmo. Só numa noite? Só numa noite foi. E o senhor tem conhecimento de alguém que faleceu, morreu em virtude desse Eu só conheço essa senhora. Só, né? O nome dela é até Mirota, o nome dela. E aí, como eu já comentei em outros vídeos sobre esse mesmo assunto, eu disse, eu não consigo entender isso de outra forma a não ser que essas entidades, esses fenômenos, pediam àqueles povos antigos, talvez até se comunicassem com aqueles povos antigos, e pediam esse sacrifício, para que eles mesmos não tivessem que pegar. Como hoje, né, o ser humano está um pouco mais desenvolvido, a nossa cultura, querendo ou não, mudou graças ao cristianismo, né? Deus interveio e ensinou a nós, pelo menos a maioria de nós, o que é certo, e temos uma sociedade, querendo ou não, baseada em leis cristãs, graças a Deus. Ninguém aceitaria ver um fenômeno desse e ele pedir um sacrifício do próprio filho, do primogênito, como era costume nas antiguidades. Ninguém aceitaria isso. Então, você vê que eles vão para uma área pouco desenvolvida, uma zona bem afastada, e começam a puxar o sangue lá, a força, né? E nesse fenômeno aí que você vê no Japão, pode até ser montagem, mas em outros documentários a gente tem visto que sempre que há alguma coisa diferente na Terra, algum desses fenômenos, algum objeto desse tipo é sempre avistado nas redondezas, ou alguns dias antes, ou alguns dias depois, ou durante o acontecimento catastrófico. Então, meus irmãos, é até bom a gente ficar de olho nesses vulcões, os olhos voltados para o Japão, porque se dentro desses próximos dias acontecer algum fenômeno estrambólico por lá, eu não vou ter dúvida que esse tal avistamento aí vai ter alguma coisa a ver com isso. Sabe, meus caros irmãos, eu acho que toda possibilidade, ela não deve ser descartada. Ainda mais quando se trata de coisas que a gente ainda não entende. São coisas que a gente não pode estudar, são coisas que acontecem assim rápido e some e leva um tempão para aparecer outro. Então, a gente vai ficar de olho. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse fenômeno que a gente mostrou aí. Você acha que ele é real? Você acha que é só uma montagem de um canal conspiratório, como diz a própria mídia? Ou você acha que de fato isso pode acontecer? Bom, meus irmãos, eu sei que o pessoal faz de tudo para ganhar views, não é? A minha opinião pessoal sobre isso. Então eu não descarto essa possibilidade de ser uma fake news, de ser uma montagem, até porque o que o pessoal quer mesmo é isso, é views, não é? E conseguiu nesse caso o objetivo. Então pode ter essa possibilidade, mas também pode ser real. Então eu fico naquela, vou pagar para ver, né? Vamos esperar os próximos dias pra gente ver se isso tem algum fundo de verdade. Agora que, independente deste caso, existem diversos outros casos que são sim reais, e a gente precisa ficar atento e entender esse fenômeno o máximo possível, estudá-lo o máximo possível, porque ele é mais importante do que parece. Então, meus irmãos, é isso, eu vou ficando por aqui. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço e tamo junto!